No vídeo de hoje, vamos mergulhar em 5 Karens que foram devoradas por animais. Desde um lixo jogado em um leão para chamar sua atenção, até um pai que pagou o preço máximo por sua raiva. Mas primeiro, vamos começar com uma história que fará você pensar 2 vezes sobre abusos de poder. Porque às vezes o predador mais perigoso não é aquele que você está tentando controlar. Era 22 de agosto de 2016, e o calor sufocante da Flórida já havia tirado 2 vidas naquele verão no condado de Broward. Mas Brenda Holloway estava prestes a se tornar a 3ª vítima de um tipo diferente de predador. Brenda Holloway, 62 anos, passou 37 anos processando sinistros de seguros antes de se aposentar para se tornar a guardiã autoproclamada dos regulamentos da Associação de Proprietários. Brenda ganhou sua reputação através da aplicação consistente dos padrões da comunidade. Ela carregava uma cópia plastificada dos estatutos da HOA em sua bolsa e havia emitido pessoalmente múltiplas notificações de violação em seus 3 anos de aposentadoria. Naquela tarde de terça-feira, Brenda avistou um jovem de 15 anos alimentando patos perto do lago de retenção com um saco de pão. Testemunhas disseram que ela marchou pelo gramado perfeitamente cuidado. O adolescente estava visitando a avó na comunidade e não estava ciente das restrições de alimentação que Brenda impunha. Quando ela confiscou o saco de pão dele e começou a dar uma lição sobre criar dependências na vida selvagem, vários moradores saíram de suas casas com ar-condicionado para assistir a cena familiar se desenrolar. O lago de retenção se estendia por 2 acres no centro da comunidade, sua superfície turva e verde disfarçando o ecossistema abaixo. Os jacarés americanos são predadores de emboscada perfeitamente adaptados, capazes de permanecer imóveis por horas. Os adultos podem atingir comprimentos de 3 a 3,5 metros, ainda capazes de força letal. Uma vez que capturam a presa, seu instinto é realizar giros mortais que desorientam as vítimas enquanto rasgam a carne e quebram ossos. Provavelmente determinada a fazer seu ponto sobre as restrições de alimentação, Brenda caminhou diretamente até a borda do lago com o saco de pão confiscado. A água parecia calma, obscurecendo qualquer movimento abaixo. Testemunhas disseram que ela se posicionou na parede de contenção de concreto, inclinando-se para frente para descartar o pão, jogando-o no centro do lago, em vez de perto da margem onde os animais poderiam acessá-lo. O ataque veio sem aviso quando Brenda estendeu o braço sobre a água. Um jacaré avançou de uma prateleira submersa rasa, logo abaixo da parede de contenção, suas mandíbulas se fechando em torno de seu antebraço direito com força devastadora. O impacto a desequilibrou, enquanto o peso do réptil, posteriormente estimado por oficiais da vida selvagem como consistente com um animal de 11 pés, a arrastou para a água turva. Seus gritos ecoaram pela comunidade, enquanto o jacaré a submergia quase imediatamente, iniciando movimentos de rotação violentos, consistentes com o comportamento de contenção predatória. Testemunhas assistiram horrorizadas enquanto Brenda desaparecia sob a superfície, a água agitando-se violentamente ao redor das formas em luta. Ela emergiu apenas por alguns segundos, ofegante e debatendo-se com o braço esquerdo, sangue espalhando-se rapidamente devido a ferimentos catastróficos em seu membro direito. O jacaré manteve seu aperto, rolando novamente em rotações curtas e vigorosas que arrancaram tecido e fraturaram osso. Seus esforços desesperados para alcançar a borda de concreto foram inúteis contra a força avassaladora do réptil. Ela foi puxada para baixo novamente quase imediatamente e a luta terminou. Todo o ataque durou bem menos de 2 minutos. O adolescente correu para a casa mais próxima e ligou para o 911. Os policiais chegaram em 12 minutos, seguidos por agentes da vida selvagem que trouxeram equipamentos especializados para operações de recuperação na água. O jacaré havia desaparecido nas profundezas do lago com o corpo de Brenda, forçando os oficiais a esperar até a noite, quando o réptil provavelmente emergiria. Os restos mortais de Brenda foram recuperados às 7h30 da noite, depois que os oficiais da vida selvagem localizaram e sacrificaram um jacaré que acreditavam ser responsável pelo ataque. O legista determinou que a morte resultou de trauma massivo e afogamento. A análise de tecidos confirmou que a atividade de alimentação repetida havia habituado os jacarés locais à presença humana. O Palms at Cypress Creek instalou cercas reforçadas e barreiras de acesso restrito com uma média de 6 pés de altura ao redor do perímetro do lago, e colocou vários avisos em inglês e espanhol. Mais tarde, revisões de segurança observaram que anos de residentes alimentando a vida selvagem criaram as condições perigosas que levaram à morte de Brenda, embora nenhuma admissão formal de responsabilidade tenha sido tornada pública. O trágico encontro de Brenda serviu como um lembrete sombrio de que alguns limites nunca devem ser ultrapassados. E na África do Sul, uma mulher logo descobriria que o Rei das Feras não mostra misericórdia àqueles que ousam perturbar seu sono. Era 3 de maio de 2017, e o sol africano pairava impiedosamente sobre uma reserva privada, lançando sombras duras pela savana, onde uma mulher daria seu último suspiro sob as mandíbulas esmagadoras de um predador. Madison McRae era uma jovem de 27 anos de Phoenix, Arizona, uma trabalhadora do comércio, conhecida entre seus colegas por exigir a atenção do gerente por questões triviais e insistir em um melhor serviço. As pessoas diziam que ela havia cultivado um senso de direito que se estendia a todos os aspectos de sua vida. Ela havia juntado economias de trabalhos de meio período para financiar um safari na África do Sul, sua primeira viagem fora dos Estados Unidos. Mas, provavelmente, ela via isso menos como uma chance de explorar a vida selvagem e mais como uma oportunidade de impor suas expectativas ao mundo e capturar conteúdo dramático para o Instagram. Madison havia reservado o pacote de safari mais barato disponível, mas a reserva privada disse que ela constantemente reclamava que as acomodações e o itinerário não estavam à altura.
Ela frequentemente exigia exceções dos guias, irritando-se com eles quando as coisas não correspondiam à experiência que ela acreditava merecer. O guia deles já havia avistado um grupo de leões descansando perto de um poço de água sazonal. O enorme macho deitado à sombra de uma árvore de marula a uma distância de perseguição estabelecida, estimada entre 80 a 100 jardas do veículo. Os leões africanos são predadores de topo, capazes de atingir velocidades de até 40 milhas por hora em curtos períodos, com machos pesando até 420 libras e possuindo mandíbulas fortes o suficiente para colapsar a traqueia de um grande ungulado em segundos. O guia havia enfatizado várias vezes naquela manhã que os hóspedes devem permanecer em seus veículos o tempo todo, explicando que os leões veem humanos fora dos veículos como presas ou ameaças territoriais, em vez de observadores não ameaçadores que parecem ser quando estão sentados em caminhões de safari. Madison tinha ouvido a instrução de segurança enquanto mexia no telefone, perguntando ocasionalmente quando se aproximariam mais dos animais para tirar melhores fotos. O veículo estava parado com o motor ligado, posicionado em terreno aberto sem cercas ou barreiras. Os convidados permaneciam sentados, como exigido, enquanto Johan, momentaneamente, voltava sua atenção para uma chamada de rádio. Madison imediatamente começou a reclamar sobre a distância até os leões, argumentando que suas fotos seriam inúteis de tão longe. Outros turistas estavam visivelmente desconfortáveis enquanto o guia tentava acalmá-la. Ela havia notado o leão macho deitado imóvel e interpretou erroneamente sua imobilidade como sono profundo. Sem permissão e em violação direta do protocolo, Madison desceu do veículo, segurando sua câmera. Confiando apenas na proximidade e no seu movimento repentino, ela se afastou vários metros do caminhão, diminuindo ainda mais a distância enquanto o leão permanecia abaixado e voltado para ela. A resposta do leão macho foi imediata e aterrorizante. Sua cabeça se ergueu rapidamente, fixando-se em Madison, enquanto ela levantava a câmera bem dentro da zona de emboscada do animal. Os leões são predadores de emboscada, e este macho já estava posicionado para atacar de perto. Ele se levantou com um poder fluido e controlado. Quando Madison finalmente percebeu a dimensão de seu erro, ela se virou para correr. Mas testemunhas disseram que suas botas escorregaram em cascalho solto enquanto o leão avançava. O leão cobriu a distância em segundos, suas patas dianteiras batendo nas costas de Madison e a jogando de rosto no chão. O leão fechou suas mandíbulas em torno da garganta de Madison, causando rápida incapacitação seguida de perda de consciência. A pressão da mordida e a força da queda causaram um trauma cervical catastrófico. O sangue se espalhou rapidamente sob ela, enquanto o leão mantinha sua presa até que seu corpo ficasse inerte. O leão então agarrou Madison pelo ombro e a arrastou em direção a um denso aglomerado de arbustos espinhosos, um comportamento comum destinado a proteger a presa de ameaças percebidas e carniceiros. Os outros convidados assistiram em silêncio paralisado, enquanto o leão permanecia sobre o corpo, sua postura rígida e alerta. O guia comunicou-se imediatamente com o controle do parque, sua voz controlada enquanto relatava uma provável fatalidade causada por vida selvagem e solicitava assistência armada. Guardas armados chegaram aproximadamente 14 minutos depois. O leão foi afastado usando veículos e tiros de advertência, recuando para a vegetação antes que a equipe se aproximasse. Madison foi declarada morta no local. Seu corpo foi posteriormente transportado para exame formal, que determinou a causa da morte como asfixia devido ao colapso traqueal e lesão vascular maciça no pescoço, com trauma contuso contribuinte do derrubamento inicial. A reserva realizou uma revisão abrangente de seus procedimentos de segurança. Os investigadores concluíram que os protocolos existentes foram seguidos e que a decisão de Madison de sair do veículo e provocar o animal levou diretamente ao encontro fatal. A morte foi considerada acidental. O leão não foi sacrificado, com as autoridades determinando que o animal agiu de acordo com seus instintos naturais. A savana africana testemunhou outro encontro fatal com um leão provocado, e na Austrália, as exigências altas de uma consultora de RH terminariam com ela, sendo arrastada para um violento giro mortal. Era 22 de julho de 2016, e as águas turvas do rio Daintree guardavam segredos que haviam ceifado vidas por milênios. Segredos que Carla Wenrick descobriria da maneira mais horrível possível, enquanto o predador antigo sob a superfície se preparava para um ataque. Carla era uma consultora de recursos humanos de 41 anos de Sydney, conhecida em toda a sua empresa de consultoria de médio porte por sua personalidade agressiva e reclamações incessantes sobre o que ela percebia como um serviço inadequado. Seus colegas a descreviam em particular como alguém que tratava cada interação como uma batalha a ser vencida. Carla havia construído sua reputação por nunca recuar de uma confrontação, fosse repreendendo garçons de restaurantes ou exigindo reembolsos de hotéis. Esta viagem a Queensland representava as primeiras férias reais de Carla em 3 anos, financiadas por uma recente promoção. Seus colegas disseram que ela havia escolhido especificamente o cruzeiro no rio Daintree, após ler avaliações online que prometiam encontros próximos com crocodilos de água salgada. Seu objetivo declarado era capturar fotos dramáticas para sua conta de mídia social, que ela usava principalmente para documentar suas viagens e criticar empresas que não atendiam às suas expectativas. O rio Daintree serpenteava por uma floresta tropical antiga, onde crocodilos de água salgada reinavam como predadores de topo.
Esses répteis massivos podem crescer até 6 metros de comprimento e pesar bem mais de 1 tonelada, com uma força de mordida que excede 1.700 quilos por polegada quadrada. Predadores de emboscada por excelência, os crocodilos de água salgada dependem de furtividade e posicionamento em vez de perseguição, sendo capazes de explosões de velocidade tanto na água quanto na beira da água. O guia turístico, Jamie, era um local experiente que conduzia cruzeiros no rio há 15 anos sem incidentes. Naquela manhã, ele havia alertado especificamente os 12 passageiros sobre manter distância da água e permanecer sentados o tempo todo. Ele apontou marcas frescas de deslizamento nas margens lamacentas, evidência de grandes crocodilos se movendo entre a água e a terra, e explicou que a água turva do rio tornava impossível ver os animais submersos. Vários passageiros assentiram seriamente, mas outros notaram Carla revirando os olhos e murmurando audivelmente sobre guias turísticos excessivamente cautelosos. 20 minutos após o início do cruzeiro, o guia disse que avistou um enorme crocodilo de água salgada flutuando perto de uma árvore caída, com os olhos e narinas mal visíveis acima da linha d'água. Ele estimou o animal em aproximadamente 18 pés de comprimento, explicando aos passageiros que provavelmente era um macho territorial. Enquanto o barco mantinha uma distância segura de cerca de 50 jardas, Carla ficou cada vez mais agitada, reclamando em voz alta que estavam muito longe para tirar boas fotos. Ela exigiu que se aproximassem, desconsiderando as explicações do guia sobre protocolos de segurança como uma forma de controlar o acesso à vida selvagem. Quando os outros passageiros começaram a se afastar das grades, como Jamie havia instruído, Carla declarou que os crocodilos eram preguiçosos, a menos que fossem provocados. Apesar dos avisos repetidos, ela se levantou e foi até a borda do barco, inclinando-se sobre a grade de alumínio na altura da cintura, com o telefone pronto. Jamie imediatamente desligou o motor e ordenou que Carla se sentasse, dando um passo em direção a ela e estendendo a mão para seu braço, mas ela o ignorou completamente. Inclinando-se mais sobre o corrimão, ela começou a bater na superfície da água com a palma aberta, tentando provocar uma reação do crocodilo distante para seu vídeo. Os outros turistas assistiam horrorizados, enquanto ela continuava seu comportamento agressivo, alguns implorando para que ela parasse. Jamie reiniciou o motor na tentativa de afastar o barco, mas Carla já havia atraído a atenção de um predador que silenciosamente se reposicionou sob a superfície, respondendo à vibração e ao distúrbio. O ataque veio sem aviso. O crocodilo havia submergido e se aproximado do barco por baixo d'água. Em um único movimento explosivo, ele surgiu diretamente debaixo de onde Carla se inclinava sobre a grade. As mandíbulas maciças, alinhadas com mais de 60 dentes cônicos projetados para agarrar e esmagar, prenderam-se ao seu torso inferior. A força do impacto dobrou violentamente seu corpo sobre o corrimão, puxando seu centro de massa em direção à água. Testemunhas descreveram mais tarde ter ouvido um som alto de estalo quando as mandíbulas do crocodilo se fecharam, consistente com o trauma esquelético severo posteriormente documentado pelo legista. O sangue se espalhou rapidamente pela superfície da água enquanto o predador iniciava um giro mortal, uma manobra de rotação usada para incapacitar e desmembrar a presa. Com base no padrão das lesões, acredita-se que a coluna de Carla tenha fraturado durante a primeira rotação, seu corpo torcendo-se de forma antinatural enquanto a massa do crocodilo rolava pela água. Em questão de segundos, ela foi arrastada completamente para baixo, a água turbulenta ficando carmesim, enquanto o crocodilo continuava seu comportamento violento de alimentação. Os passageiros assistiram em horror congelado, enquanto a água fervia com movimento, vislumbres ocasionais da enorme cauda do crocodilo rompendo a superfície. O ataque durou menos de 30 segundos desde o golpe inicial até a submersão final, conforme estimado por várias testemunhas. Jamie imediatamente comunicou os serviços de emergência pelo rádio. Vários passageiros relataram que o telefone de Carla desapareceu sob a superfície durante o ataque inicial, não deixando nenhuma filmagem utilizável do ataque. Unidades de resgate marítimo chegaram aproximadamente 20 minutos depois, mas não havia nada a ser feito, exceto iniciar uma busca. O crocodilo havia desaparecido nas profundezas do rio, comportamento consistente com o recuo para um local de armazenamento submerso. O corpo de Carla foi recuperado no dia seguinte, preso contra um galho submerso a quase meio quilômetro rio abaixo. O relatório do legista documentou trauma massivo no torso e na pelve, com fraturas espirais características de força rotacional, consistente com o giro mortal de um crocodilo. A causa da morte foi listada como perda massiva de sangue, com afogamento como fator contribuinte. O incidente recebeu apenas uma breve cobertura da imprensa regional, com as autoridades enfatizando que a vítima havia ignorado múltiplos avisos de segurança. A operadora de cruzeiros implementou uma fiscalização física mais rigorosa das regras de assentos e protocolos de exclusão mais claros, enquanto a família de Carla apagou silenciosamente suas contas de redes sociais. Enquanto o rio Daintree testemunhava a zombaria fatal de uma mulher dos predadores mais pacientes da natureza, na Indonésia, a desconsideração de uma mulher aos avisos dos guardas a levaria a um dragão de Komodo.
Era 11 de setembro de 2016, no setor Loliang do Parque Nacional de Komodo, onde os antigos predadores que dominavam essas ilhas vulcânicas. O ar da manhã tremeluzia com o calor, enquanto grupos de turistas se reuniam perto da estação dos guardas, inconscientes de que, em poucas horas, a natureza intocada seria manchada de sangue e pelos gritos de uma mulher que acreditava que as regras eram meras sugestões. Maribel Quayle era uma coordenadora de compras de 44 anos de Perth, conhecida entre seus colegas por sua independência teimosa e desrespeito casual pela autoridade. Ela havia reservado uma caminhada em grupo, autorizada pelo parque, mas básica, atraída por fotos dos famosos dragões de Komodo e determinada a provar que experiências guiadas caras eram desnecessárias para viajantes experientes. Seus colegas disseram que Maribel se orgulhava de ser prática e direta, descartando o que ela chamava de teatro turístico, projetado para extrair taxas extras de visitantes ingênuos. Suas histórias de viagem, recontadas por amigos e colegas, documentavam um padrão de ignorar avisos locais e guias, desde nadar em áreas restritas em Bali até caminhar sozinha em partes remotas da Tailândia. Esta viagem a Komodo era para ser a joia da coroa de sua aventura no Sudeste Asiático, e ela havia escolhido especificamente o nível de tour de menor custo permitido pelo parque, confiante de que seus instintos a manteriam segura, onde outros precisavam de supervisão. Maribel chegou usando chinelos vermelhos brilhantes e uma atitude de desdém em relação à instrução de segurança obrigatória, ficando na parte de trás do grupo e verificando o telefone de tempos em tempos enquanto os guardas explicavam os perigos da maior espécie de lagarto do mundo. Os dragões de Komodo não são caçadores cooperativos, mas vários indivíduos são frequentemente atraídos de forma independente para a mesma presa sangrando. Os dragões de Komodo são predadores de topo, que podem atingir de 9 a 10 pés de comprimento e ultrapassar 150 libras, equipados com dentes serrilhados e glândulas de veneno que liberam compostos anticoagulantes, agravando a hemorragia ao longo de minutos. Embora a infecção bacteriana não seja mais considerado o principal mecanismo de morte, continua a ser um risco secundário sério. Durante a reunião obrigatória, o chefe dos guardas foi explícito. Permaneçam a aproximadamente 15 a 20 pés do guia o tempo todo. Nunca se sentem ou agachem e nunca saiam da trilha marcada. Ele alertou o grupo que um dragão adulto havia sido observado se movendo pela área mais cedo naquela manhã, aumentando a probabilidade de encontros próximos. Maribel zombou quando lhe disseram que seu calçado era inadequado, insistindo que tinha usado chinelos por toda a Ásia sem incidentes. Quando Kadek avisou que feridas abertas, cores vivas e cheiros fortes poderiam aumentar o risco, Maribel riu audivelmente, descartando a orientação. 20 minutos na caminhada, à medida que as temperaturas ultrapassavam 95 graus Fahrenheit, Maribel começou a ficar para trás, reclamando do calor e do ritmo do guia. Quando o grupo parou para observar um dragão descansando perto de um poço, Maribel notou uma saliência rochosa, sombreada a cerca de 50 jardas de distância, e anunciou que iria sentar-se lá. O guarda ordenou que ela voltasse imediatamente, mas ela o ignorou e continuou andando. Ela se sentou, tirou os chinelos e aplicou o protetor solar. O que Maribel não percebeu foi que um dragão de Komodo adulto vinha se movendo intermitentemente por esse corredor desde cedo, seguindo trilhas de cheiro residual de atividades de presas recentes. O réptil surgiu silenciosamente, de um arbusto baixo atrás dela. Quando Maribel o notou, tentou espantá-lo com seu chinelo, um gesto que foi interpretado como movimento errático. O dragão atacou de uma prateleira rasa logo abaixo do terreno de contenção, agarrando seu pé esquerdo. Os dentes serrilhados afundaram em sua pele enquanto Maribel gritava. A anticoagulação induzida por veneno agravou a hemorragia, fazendo com que seus movimentos ficassem lentos em poucos minutos. Ela caiu para trás quando o dragão soltou e mordeu novamente antes de se retirar brevemente. O sangue se acumulou embaixo dela enquanto o choque começava a se instalar. Quando Maribel tentou rastejar, o cheiro de sangue atraiu um segundo dragão, que chegou independentemente e atacou em curtos surtos violentos. Os ataques foram breves, com os animais recuando entre as mordidas. Eventualmente, os guardas florestais a localizaram. Posicionados a uma distância, usaram ferramentas de dissuasão padrão, incluindo bastões de controle bifurcados e comandos gritados, protocolos projetados para redirecionar os dragões sem provocar escalada. Eles chamaram por resposta de emergência imediatamente, mas a visibilidade limitada do terreno vulcânico irregular atrasou o acesso. Pessoal de backup chegou ao local aproximadamente 35 minutos após o ataque inicial, momento em que Maribel não tinha pulso detectável. Ela foi transportada de barco para Labuan Bajo, onde foi declarada morta pouco depois da chegada. O relatório do legista listou a causa da morte como exsanguinação, após ferimentos traumáticos por mordida com anticoagulação induzida por veneno. O funeral de Maribel foi realizado discretamente em Perth, uma semana depois, com a presença de familiares próximos e alguns colegas que a descreveram como aventureira, mas teimosa. O incidente recebeu breve cobertura local, com os funcionários do parque reiterando que a decisão da vítima de deixar o grupo violou diretamente o protocolo de segurança.
As excursões foram retomadas semanas depois sem mudanças estruturais. Os dragões de Komodo da Indonésia fizeram mais uma vítima que via o protocolo de segurança como mera dramatização. Enquanto isso, no Quênia, a decisão de uma gerente de fazenda de liderar pessoalmente uma campanha de assédio contra hipopótamos territoriais resultaria em sua morte. Era 3 de outubro de 2014, e a noite sem lua ao redor do lago Naivasha testemunharia as brutais consequências da arrogância humana, enquanto Marice Otieno aprendeu tarde demais que os hipopótamos matam mais pessoas na África do que qualquer outro mamífero grande, suas mandíbulas maciças projetadas para esmagar barcos e ossos com igual eficiência. Marice era uma gerente de operações de 52 anos em uma das maiores fazendas de flores do lago Naivasha, uma posição que ocupava há 8 anos através de uma combinação de gestão agressiva e medidas de corte de custos que impressionaram investidores estrangeiros. Conhecida entre os trabalhadores por sua impaciência com o que considerava desculpas, Marice construiu sua reputação resolvendo problemas por meio de ação direta em vez de acomodação. Seus trabalhadores a descreviam como alguém que via a vida selvagem como obstáculos à produtividade, frequentemente reclamando dos hipopótamos que cruzavam a propriedade da fazenda todas as noites, a caminho entre as áreas de pastagem e o lago. O negócio de exportação de flores era altamente competitivo, e seus trabalhadores diziam que ela se orgulhava de manter cronogramas que outras fazendas não conseguiam igualar. A recente atividade dos hipopótamos danificou as linhas de irrigação e pisoteou os canteiros de flores, custando à fazenda milhares de dólares em receita perdida. Marice estava cada vez mais frustrada com o que via como a aceitação passiva dos trabalhadores em relação à situação. Quando o contato do Serviço de Vida Selvagem da fazenda sugeriu instalar barreiras e iluminação para redirecionar o caminho dos hipopótamos, Marice descartou a recomendação como cara e desnecessária. Em vez disso, ela ordenou que os trabalhadores usassem sinalizadores de emergência e dispositivos de ruído para afastar os animais dos caminhos principais da fazenda. Ela queria estabelecer a dominância humana sobre os hipopótamos e forçá-los a encontrar rotas alternativas que não impactassem a produção. A margem do lago Naivasha estava pontilhada de juncos de papiro e árvores de acácia, criando um labirinto de caminhos que os hipopótamos usavam há gerações para se mover entre a água e as áreas de pastagem. Os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos da África, com touros adultos pesando até 8.000 libras e possuindo mandíbulas que podem abrir até 150 graus, revelando dentes caninos de até 20 polegadas de comprimento. Sua força de mordida excede 1.800 libras por polegada quadrada, sendo facilmente capaz de partir um canoa ao meio ou esmagar ossos humanos até virar pó. Trabalhadores da fazenda haviam avisado repetidamente Marice que provocar hipopótamos era perigoso, explicando que os animais se tornavam cada vez mais agressivos quando seus caminhos estabelecidos eram interrompidos. O guarda noturno, um homem local chamado Joseph Kamal, havia especificamente dito a ela que a recente intimidação com sinalizadores tornara os hipopótamos mais imprevisíveis e territoriais. Mais cedo naquela semana, os trabalhadores relataram ter visto um grande hipopótamo macho permanecendo perto do caminho principal da fazenda em vez de retornar diretamente ao lago após pastar. Fezes frescas e marcas profundas de cascos na lama indicavam que o animal estava passando mais tempo na área, uma mudança de comportamento que os locais experientes reconheceram como um sinal de alerta. Na noite de 3 de outubro, Marice decidiu supervisionar pessoalmente a operação de assédio, trazendo 3 trabalhadores e Kamal para o caminho principal, onde os hipopótamos geralmente cruzavam por volta da meia-noite. Ela carregava uma lanterna potente e 2 sinalizadores de emergência, instruindo a equipe a se espalhar ao longo de uma seção de 200 pés do caminho. Contra o conselho de Kamal, Marice posicionou-se à frente do grupo, aproximadamente 50 pés à frente dos outros. Quando o som familiar de hipopótamos movendo-se entre os juncos tornou-se audível por volta das 11h45 da noite, ela imediatamente acendeu um sinalizador e começou a avançar em direção ao barulho, agitando a chama brilhante e gritando para afastar os animais. Os trabalhadores atrás dela observaram enquanto o feixe da lanterna de Marice varria de um lado para o outro, através da grama alta ao lado do caminho. Por vários minutos, os hipopótamos pareciam recuar em direção ao lago, sua respiração pesada e os respingos ficando mais distantes. Kamal chamou Marice para voltar ao grupo, mas ela continuou em frente, determinada a garantir que os hipopótamos tivessem abandonado completamente a área. De repente, os trabalhadores viram a lanterna de Marice parar de se mover. No silêncio que se seguiu, ouviram uma inspiração profunda e explosiva, o som de aviso que os hipopótamos fazem antes de atacar. Antes que alguém pudesse reagir, um enorme hipopótamo macho avançou da grama alta a curta distância. Sua massa enorme movendo-se com uma velocidade surpreendente, apesar de pesar entre 6.000 a 8.000 libras. O ataque foi rápido e devastador. 2 trabalhadores testemunharam o hipopótamo derrubar Marice com sua enorme cabeça. Ela caiu de costas no caminho lamacento enquanto o macho se erguia, sua boca cavernosa se abrindo. Com uma única mordida esmagadora, o hipopótamo fechou suas mandíbulas na cintura de Marice. A força da mordida do hipopótamo esmagou catastroficamente sua pelve e coluna inferior.
fazendo com que a parte inferior do seu corpo ficasse completamente paralisada, enquanto seu torso permanecia preso nas enormes mandíbulas do animal, o corpo de Maris ficando cada vez mais mutilado a cada movimento violento. Em questão de momentos, o hipopótamo neutralizou a ameaça percebida, desferindo mordidas adicionais esmagadoras em seu torso e abdômen. As testemunhas assistiram em horror paralisado, enquanto o corpo de Maris era jogado de lado, suas roupas rasgadas e encharcadas de sangue, o macho bufando alto enquanto afirmava controle sobre o caminho. Todo o ataque durou menos de 1 minuto. Após incapacitar e matar o intruso, o hipopótamo recuou em direção ao lago, deixando para trás um corpo severamente mutilado e uma poça de sangue se espalhando no caminho lamacento. Kamal começou a correr em direção aos edifícios da fazenda para pedir ajuda. A segurança da fazenda contatou os serviços de emergência imediatamente, mas os socorristas não chegaram por quase 30 minutos devido à localização remota e às más condições das estradas. Até então, havia pouco a recuperar, exceto lesões traumáticas extensas e efeitos pessoais espalhados. O relatório do legista observou trauma maciço no torso e abdômen, com a causa da morte listada como exsanguinação e lesões por esmagamento consistentes com um ataque de hipopótamo. O incidente foi considerado um caso de provocação da vida selvagem, com as autoridades observando que o assédio aos hipopótamos violava as diretrizes do Serviço de Vida Selvagem. A Flower Farm instalou barreiras e iluminação ao longo dos caminhos dos hipopótamos e implementou políticas rigorosas, proibindo a interação dos trabalhadores com a vida selvagem. Obrigado por assistir. Se você gostou dessas histórias, clique aqui.